Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio do podcast Nas Estrelas com Bênçãos. E hoje eu recebo a nona eliminada, a última eliminada antes da repescagem e uma das últimas mulheres do Summer Camp. Só resta uma mulher nesse elenco agora, gente. 3 já rodaram. Meu Deus, cadê o Girl Power, porra? Jazz, estamos aqui com a Jazz. E aí, Jazz? Oi, tudo bem, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário que vocês vão me ouvir, mas espero que me ouçam antes da repescagem, porque eu já vou começar esse podcast falando que eu vou voltar hoje, viu? Ao que tudo indica, soltaremos os episódios. A gente ainda tá vendo, né? Se vamos soltar os episódios antes da repescagem, se vai, o que vai acontecer ali. Mas caso o seu saia antes da repescagem, já tá aí o alerta. Então, e se sair depois, vai ficar para vocês verem como eu tô profetizando, entendeu? Então não tem problema, vai envelhecer bem esse podcast. Então a Jazz já começa desse jeito, até porque também, né, não era uma pessoa de cair em detenção uma atrás da outra. Tava ali, poderia não estar ganhando as provas, mas também não ficava em péssimas colocações. Tava numa constante boa, até que, né, um, um, uma coisa do destino, né, uma ironia, fez você cair lá embaixo e o que aconteceu, que mais te prejudicou, acredito eu, foi o anulador de voto do Thomas. Você estava esperando por isso? Tava já. Tinha muita vantagem já rodando no jogo, que eu não fazia ideia do que seria. Mas a gente tem uma noção básica, né? Então, as vantagens que vieram pra gente, acho que nenhuma tinha relação com o voto. Então, eu imaginei que pudesse ter alguma, né, com outras pessoas, então não foi uma surpresa, não. O Thomas era uma pessoa que estava ali. Ele tirou 15 mil shots in the dark do bolso, né? Mas esse aí, anulador, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu ficava até com medo do que mais que ele ia usar. Pois é. E, e aí, se não tivesse tido esse anulador, ficaria 3-3. E aí, eu não tenho aqui a conta do ranking geral. Não sei se vocês estavam fazendo essa conta, mas se tivesse empatado 2 vezes, né? E o resultado fosse pelo ranking final, você ficaria ou você seria eliminada da mesma forma? Eu ficaria. Acho que eu tava em quarto no ranking geral, talvez. E o Thomas abaixo. Sim, ele era um dos últimos praticamente. E assim, o que eu achei curioso é que eles preferiram gastar a vantagem agora para me tirar do que empatar o Thomas e o Tadeu, porque aí o Tadeu sairia, sem eles precisarem usar vantagem. Então foi uma opção que o Thomas, Christian, Gabi e Rico tomaram lá, enfim, não sei como que eles se conversam, como que funciona, mas eles optaram por gastar uma vantagem agora do que segurar ela e, enfim, tudo podia acontecer depois, né? Mas foi uma decisão deles que eu achei interessante. Bem falado, porque se os 3 votos em você tivessem ido no Tadeu, o Thomas também ficaria com 3 votos, né? Acho que eles conseguiriam fazer essa conta, já que as Uhum, alianças, né, nessa altura do campeonato, as alianças estão bem claras, as pessoas estão conseguindo contabilizar bastante os votos. Ficaria 3-3. Aí teria um revolt. Só se nesse revolt alguém, né, do Tadeu, por um acaso votasse no Thomas, já que, mas improvável, já que no caso você está falando, né, da uhum, aliança dele, né, aliados dele. Então não aconteceria e realmente o Tadeu sairia facilmente. exato. Então, bem falado, você estava meio. Eles queriam a sua cabeça. Uhum. Eu sabia que uma detenção que eu caísse ia ser muito difícil eu conseguir me livrar, assim. Eu acho que independente de com quem eu fosse cair, ia ser muito difícil. Então, Mas você acha que eles querem a cabeça de todos os seus aliados ou em você, em específico, tinha alguma coisa a mais? Se fosse o Ryan, por exemplo, você acha que também usariam isso? ai, é que assim, eu acho que
eu acho que eu sou a que tem menos contato, talvez eu e o Juan. Então, por isso que o Juan também chegou a ser eliminado, e a gente usou vantagem pra ele, enfim, pra ele voltar. Mas eu acho que eu e o Juan, a gente é o que não tem mais contato com o pessoal. A gente, pelo menos eu tive no começo, e depois eu não tive mais. Então, eu, não, eu sou o tipo de pessoa que não consegue fazer social por social. Então, assim, eu não consigo Uhum, ficar ali no seu privado o dia inteiro para chegar à noite e você ser a primeira pessoa a me tirar. E aí eu, enfim, não há prova de afinidade, por exemplo. uhum, Então eu de fato faço social com quem eu jogo junto, enfim. E, e acabou que eu fui me distanciando cada vez mais por ser pessoas que eu não jogo junto. E aí isso com certeza é um fator, né? Porque, por exemplo, o Tadeu, que a gente tinha certa proximidade, assim, mas ele cai na detenção toda vez e nunca sai. Então é porque ele tem um uhum. vínculo, né? Sim. E ele recebe, acho que até agora ele recebeu no máximo 2 votos de todas as detenções que ele foi, né? Uhum. Eu ia até perguntar sobre isso mesmo, porque esse tópico sempre aparece, né, nos podcasts anteriores que eu gravei, porque as pessoas, é impossível não notar isso, ele deve ter um social muito bom, mas também foi falado aqui, agora eu não vou lembrar por quem, que pode estar sendo uma estratégia, né, manter o Tadeu até afunilar mais e aí, né, falar, pronto, bom, pronto, agora não tem como, vai ter que tirar ele ali. Acho que teve uma pessoa que eu realmente esqueci, não é nem que eu tô protegendo, até porque o podcast vai sair, eu realmente esqueci quem falou. Mas que estão mantendo ele porque ele tá sempre na detenção. Por ser um All-Stars, não sei se você, na sua temporada não sei se teve isso, mas em outras tinha a pessoa que era garantia, basicamente, que ia estar na detenção. Então ficou se mantendo ela, um exemplo, o Felipe da temporada 2, ficou sendo mantida porque era né, óbvio que ele estava na detenção, então só precisava preocupar com mais 2 pessoas. E aí ele ficou sendo mantido lá. Você acha que o Tadeu está sendo essa pessoa dessa temporada? Ah, eu acho. Adoro o Tadeu, mas assim, gente, é sempre certeza. Acho que eu nem lembro qual foi a última detenção que ele não esteve. E eu acho que acaba ficando muito confortável para todo mundo. E eles aproveitam, vamos supor, é igual na última que teve Tadeu e Juan. Ah, eles aproveitam que o Juan é uma pessoa que nunca cai na detenção e aproveita para tirar o Uhum, Juan e o Tadeu, com certeza na sim. próxima vai estar, então eles deixam. E é o que tem acontecido mesmo. Sim. A última detenção, né, só pegando aqui, a última detenção que o Tadeu não esteve foi a detenção do Paulo, que foi o terceiro eliminado. Gente, faz muito Então, tempo. exato, eu vim olhar aqui de lá para cá, o Tadeu segue, né? E claro, é um All-Stars, não é um ataque a ele, porque as pessoas são, no geral, bem boas, né? Tinha outras pessoas com mais dificuldade no físico, a Camila também acabava sempre estando ali no final. Não é um ataque pessoal, até porque é um elenco cheio de pessoas que sabem jogar, né? Mas é uma coisa que todo mundo repara. Sim, com certeza. Acaba chamando atenção, né? Então, Exato. E aí, eu lembro de um dia, faz alguns ciclos já, de uma prova de afinidade que o Rico te tirou e você ficou meio surpresa. Você falou, tipo, nossa, por essa eu não esperava, mas bom saber. Você tinha um vínculo com ele e ali que se quebrou? Como que foi? tinha. Porém, assim, eu tava com um bom relacionamento com muita gente. Eu acho que com mais do que eu deveria naquele momento. Então, era o momento, de fato, de eu cortar alguns vínculos no jogo, né? Pra depois não ficar devendo nada pra ninguém, ou enfim, pra Uhum, não pesar a mão com ninguém. Porém, então, eu e o Rico, a gente chegou a ter um grupo, eu, ele, Camila e Paulo, no começo. A gente conversava muito no privado e tal. E era uma pessoa que eu evitava muito fazer alguma coisa. E aí, em uma das alianças que eu estava,
Eles falaram, o próximo que a gente vai tirar da prova de afinidade é o Rico. Eu falei, gente, espera, não tira o Rico ainda, vamos tirar. Não sei. Aí eu não sei se eu falei Christian, sei lá, falei outro nome. E foi exatamente nessa rodada que ele me tirou. Aí, Nossa. entendeu? Aí vieram falar pra mim, nossa, você defendeu o Rico pra ele te tirar nessa rodada. Eu falei, pois é, gente, eu não sabia que ele. Então, por isso que foi muita surpresa. Naquele momento ele me tirar. Eu achei que eu ia durar mais umas Uhum. 2 rodadas, talvez. Sim, meio que calhou, né, de ser um momento perfeito que você tinha pedido para não tirarem ele. Se fosse você ganhando ali, ele não Uhum. teria sido eliminado. E aí, bem na hora. E o pior, acho que acaba sendo isso, né? O pessoal que sabe, que ouviu você falar, fica: ó, você viu? Você viu só o que aconteceu? Exato. Você se sente horrível, né? Você fala, É, nossa, que merda. ó, você ia ser otária, hein? Uhum. O Bem pior é isso. sempre isso. A Camila, eu falei com ela ontem, foi ontem, e aí ela tinha comentado até que vocês no começo tinham, né, um vínculo ali, uma aproximação, só que você se afastou e depois você falou que eles se afastaram. Você concorda? Você discorda? Nem concordo, nem discordo. Na verdade, não me lembro de ter falado que alguém se afastou. Mas eu acho que foi uma questão. Foi bem reciprocidade, assim. Eu acho que a gente só parou de se falar. E outra coisa, pra mim, que foi um fator determinante, né? Eu parei ainda no episódio do Paulo, né? Porque também o Paulo falou por quase 1 hora. Então, gente, O eu Paulo falou. demorei para terminar o episódio dele. É, e aí que vocês tiveram uma conversa sobre quem, porque ele recebeu acho que 11 votos e o Christian recebeu 2, foi alguma coisa assim. E aí vocês Uhum, tiveram até uma conversa sobre quem foi que votou no Paulo. No uhum, Paulo não, no Christian, né, esses 2 votos. E sim. o Paulo não tinha certeza e tal. E aí eu até falei pra ele na diretoria depois, quem não votou em você fui eu. E eu fui um desses votos no Christian, né? E o fato da gente estar num grupo ali, eu, Paulo, Camila e Rico, e a Camila e provavelmente o Rico terem votado no Paulo, pra mim já não fez sentido o grupo também. Uhum, Então eu não tive por que ficar mantendo um contato, porque eu falei, nossa, a gente tá aqui junto, e aí o Paulo caiu e, tipo, todo mundo foi nele. Então, se eu caio numa próxima, talvez eles venham em mim. Então, pra que serve essa aliança? Pra nada. Aí eu só parei. sim. Sim, a gente conversou mesmo sobre isso, porque no dia que o Paulo saiu, a Camila mandou, mandou um negócio super se lamentando, falando que ela percebeu que tinha sido tonta e que não sei o quê. E aí eu quis saber, né? Como eu não tô em confesso nenhum, fui lá perguntar. E ela realmente votou no Paulo, na detenção dele. E ela explicou que ela tinha sentido que era melhor ter protegido o Christian, e aí nessa ela foi proteger o Christian, mas depois ela soube, não sei, agora eu esqueci, ai gente, eu esqueço muito rápido as coisas. Não sei se foi depois que ela descobriu ou depois que aconteceu, alguma coisa assim. É... Ah, é, lembrei, ó, tudo esclareceu na minha mente como um passo de mágica. Porque na hora de mandar os votos, o Christian não recebeu nenhum punitivo, o que significava que ele não tinha votado no Janson naquela detenção, ele tinha votado em você, sendo que a Camila queria ser protegida, então era necessário votar no Janson. E aí o Paulo recebeu o punitivo e o Christian não. E aí ela comentou sobre isso, que ela tinha sentido de proteger ele e depois viu que era a pessoa errada. E aí, não sei se você chegou a ver o que ela falou, que ela super se lamentou lá, ela se sentiu Sim. super culpada e tal. Então, ela realmente votou no Paulo. E aí, se tinha uma aliança, né, e a pessoa vota na pessoa que é da aliança, não... mas ela disse que ela tinha vontade de proteger todos que estavam lá, eram todas pessoas que ela gostava. Mas aí acabou pendendo para o lado do Paulo. Só um segundo. Tomar uma aguinha. Outra coisa, como a gente não lançou o formulário para sua saída, por ter sido, né, vai ser super rápido e tal, era até Uhum. pra gente ter gravado ontem, mas digamos que ontem eu fiquei um pouco mais para lá do que para cá, mas enfim. A gente não lançou formulário,
para você, então não tenho perguntas do público. Então eu vou falando aqui, você também vai falando sobre o que você quiser, que eu vou Beleza. imaginando o que o pessoal perguntaria para você. Mais uma coisa é que em vários podcasts que eu fiz aqui, as pessoas falavam do Ryan de um jeito talvez não muito amigável. E aí, você acho que é a primeira pessoa que sai que tinha um vínculo diferente com ele. Aí Uhum. até no seu texto de despedida, você falou que, né, super valeu a pena por ter conhecido ele e tal. É uma pessoa muito legal, né, seu aliado. E eu queria saber o que você achava, assim, do jogo dele, porque o que eu ouvi aqui é que, vou fazer um compilado, Tá. que ele jogava de um jeito meio isolado, porque ele tinha medo de ser traído, só que isso em algum momento não ia funcionar, porque se você não tem aliança nenhuma, você acaba ficando sozinho depois, mas que também ele joga muito bem, ele tem um social muito bom, que ele é encantador, até para falar que votou em você, ele enfeitiça a pessoa, né, digamos assim, que ele estava jogando com todo mundo, que ele estava para lá e para cá, e aí teve o lance do Marco, que ele votou no Marco depois, sendo que isso foi o Marco que falou, vai sair no podcast também, não Uhum. estou fazendo intriga, que o Marco defendeu ele quando o Rico queria votar nele, e aí o Ryan foi lá e entregou o Marco pro Rico. Então já fez ali a fofoca, e aí se quebrou tudo. Enfim, eu ouço várias coisas sobre o jogo do Ryan. Você que estava jogando diretamente com ele, o que você acha? Eu acho que muita coisa é teoria que o pessoal deduziu e não é. Muita coisa é verdade também. Então, não acho que o Raya jogue de forma isolada. É, Só que ele não, ele, né, por esse tempo que a gente conviveu, ele é um tipo de pessoa que se ele tem que falar ou fazer alguma coisa só pelo jogo, mas não é algo que faz sentido para ele como pessoa, ele se sente muito desconfortável. Então eu acho que a gente deu match muito nesse sentido, sabe? Uhum, É, eu acho que a gente leva a vida pessoal e o jogo juntos, a gente não consegue separar. Então ele sim. também não é, ele é o tipo de pessoa que se ele precisar fazer um social com você só pra você não votar nele naquele, nossa, pra ele é difícil. Ele pode fazer, mas pra ele é muito difícil. Então talvez por isso passe essa sensação de jogo isolado. Uhum, Eu acho que ele ficou transitando bem entre todo o elenco ali, então não discordo de quem fala que ele estava com todo mundo, porque acho que ele transitou legal, conseguiu informações interessantes de uhum. grande parte do elenco. Mas eu não vejo, assim, eu que estava perto não vejo nada de extraordinário no jogo do Ryan, no sentido de, ele é muito escroto, ele é muito. Não, eu acho que é um jogo normal, bem coração. Então, muitos dias ele não estava legal, a gente foi se ajudando, outros eu não estava legal, a gente foi se ajudando também. Então, é uma Uhum. pessoa que eu acho que a nossa relação foi muito além de jogo, sabe? Sei. Você não vê nada tipo, nossa, ele é mirabolante, Não, faz mil planos. não, gente, de verdade. Não consigo ver o Ryan como essa pessoa. Pelo contrário, no privado, acho que a gente acabava até sendo muito pessimista em alguns momentos e a gente ficava tentando não ser assim. Mas ele é uma pessoa que às vezes ele tem tudo na mão, mas mesmo assim ele não tá tão seguro ainda, então ele precisa, sabe, ficar afirmando que as coisas estão bem, que as coisas vão dar certo. Uhum. E mas não é essa pessoa que faz. Nossa, eu acho que a gente conversava mais sobre receita, sobre dia a dia, do que ficava fazendo plano sobre jogo. Então, ele não é a pessoa que vai calcular todos os passos. Por exemplo, para mim, ele joga do lado oposto do Thomas. Uhum. Então, acho que é um bom exemplo. Acho que tudo que eu já vi o Thomas fazendo é o que o Ryan não faz. Ah, entendi. E aí você tinha zero proximidade com Thomas por conta disso também, que vocês são muito diferentes. Então, a gente teve uma proximidade no começo. E eu cheguei a falar pra ele naquela atividade do ranking, eu cheguei a falar pra ele, não sei se foi naquela exata atividade ou um pouquinho depois, mas que ele tava no meu top 4 pra você ver como a gente tava próximo. Uhum. E aí, nossa, eu me afastei dele porque ele me irritou, gente, num nível.
Ele me irritou, que eu falei, não é possível. Ele estava desconfiado de mim de um jeito que não fazia sentido. Esse é o problema, não fazia sentido. Sabe quando teve aquela prova, aquela noite dos trios? Aham. Era eu, Thomas e Foi bem Rico. no começo, basicamente, né? Uhum. Era eu, Thomas e Rico. Uhum. É, E aí foi uma noite que foi o caos, o Telegram parou de pegar no meu celular. A internet caiu. Eu tava usando 4G, mas aí eu tinha que rotear pro computador, porque no celular não pegava. Enfim, tava isso durante as provas. Uhum. E aí, acho que foi na prova de conhecimento. Isso foi na prova de conhecimento, logo na primeira. Eu tinha mandado, quando a gente entrou no grupo de provas, eu mandei um ponto pra eu testar minha internet. Uhum. E aí, tava sem internet. E esse ponto só chegou depois que você já tinha feito uma pergunta. Que, para minha Uhum. sorte, a pergunta foi anulada. Mas o que que o Thomas deduziu? Que A você Jess fez para afundar o e grupo. exatamente, acho que ela fez para prejudicar. E aí ele veio, aí tipo assim, isso foi um dos pontos que ele desconfiou de mim. Eu nem lembro outras coisas que ele falou, mas ele veio no dia seguinte falando, não, porque eu achei muito estranho. Tudo começou no ponto. O ponto foi um alerta para mim. Eu falei, ah, não, gente, não. Nossa, aí eu falei, aí eu falei, nossa, ele realmente era meu top 4 tipo, sem mentira nenhuma. Naquele momento, e aí eu larguei meu, falei, não, porque eu tô aqui, Não sei. aí cansei, sai fora. Aí eu nunca mais falei com ele. Então, um ponto foi o estrago para Foi. toda uma proximidade nível top 4 que tinha antes. Exato, eu acho que na mesma intensidade que a gente se aproximou, a gente se afastou. Aí eu falei, ah, não, nossa relação é muito frágil, tipo, eu não consigo ter relações tão frágeis assim, então eu tô fora. Aí eu saí. É, não tinha uma confiança, né? Você, por outro lado, a sua relação com o Ryan, você tem total confiança nele? Uhum, Você tinha, né, no caso. Aí, caso total você voltar. confiança. Não, o Ryan é aquela pessoa pra mim que o que ele falasse pra eu fazer, eu faria. Então, eu de De fato olhos fechados. de olhos fechados. Que Confio no Ryan. legal. E então, se você voltar, não tem dúvida que você vai voltar a jogar com ele. Nem Eu dúvida. vou voltar só pra jogar com o Ryan. Pode notar. Então, então é isso. Você vai voltar para chegar na final com o Ryan. Ai, gente, eu gostaria muito, de verdade. Acho que a gente. Eu acho que pela primeira vez eu consegui cumprir um propósito, eu acho, numa temporada tão boa como essa, tão forte como essa. Eu acho que foi a que eu tive, acabei tendo os vínculos mais genuínos, sabe? Nossa, Então, demais. então eu tô me sentindo super realizada. Óbvio que eu tô brincando, né, sobre voltar, eu vou amar se eu conseguir voltar. Mas se não, de qualquer forma, eu tô me sentindo super bem com o resultado. Muito além de sair num top 9, top 10. Não é sobre isso, é sobre. Acho que as pessoas que eu acabei me aproximando. Que legal. Voltando um pouquinho na conversa do grupo, eu achei, do momento, né, dos trios, teve várias questões aqui que eu pensei. Primeiro, esse lance do ponto, eu não sei se foi depois disso, antes disso, que eu tinha comentado. Tomara que vocês mandem um ponto quando eu fizer uma pergunta para eu dar o ponto mínimo para Você vocês. falou isso depois. Porque, tipo, beleza, quando tá testando a internet e tal, eu entendo. Mas direto, às vezes eu sei que eles fazem isso porque eu estou demorando para escrever. E aí eles mandam. Ai, que raiva que eu fico. Você mandou aquilo depois, eu falei, ai meu Deus. Eu fiquei muito em choque. Quando eu mandei, eu falei, nossa, meu Deus do céu. Fudeu. Fudeu. Aí você falou disso, eu lembrei. Eu falei, nossa, mas eu não lembro de ter dado o ponto mínimo pra Jess por causa do ponto. Aí, né, a pergunta Foi ficou aquela anulada. noite que vocês anularam todas as perguntas, Teve show de basicamente. anulações. Foi pra minha sorte, ainda bem. Inclusive, já falando sobre isso, gente, a prova de conhecimentos, vocês tiram duplas respostas. Eu, assim, sabe, naquela noite de anulações, eu mandei a primeira, anulou. Aí eu pensei, pô, realmente, teve umas duas assim que eu pensei, pô, realmente vacilei. Aí outras duas eu falei, meu, não é possível que tenha duas respostas para isso. Eu pesquisei até o fim da minha vida, eu só tinha uma, mas aí a outra pessoa consegue achar outra resposta. Aí o Henrique ia lá e achava essa mesma resposta que a pessoa falava,
agora pronto. Aí agora eu tava fazendo assim, procurando as perguntas que, meu Deus do céu, eu não posso perguntar que cor é o céu, porque depende do momento, depende do dia, depende do ponto de vista. Aí eu falei, meu Deus do céu. Enfim, só um momento Benços reclama. Continuando, essa parte dos trios acontecia bastante de querer afundar o trio quando eram trios escolhidos, né? Porque foi a primeira vez que o trio foi feito de forma automática, né? Relembrando como foi feito, foi pegando das pontas e do meio. Então, o melhor, o pior e o mediano. O melhor, o pior e o mediano. E assim foram formados os trios. E aí foram feitos, né, automaticamente, igual o professor escolhendo a sua dupla. Uhum. Acontecia bastante isso de querer afundar o trio quando as pessoas escolhiam, porque as pessoas às vezes iam para trios com pessoas que não gostava, que não jogava junto, justamente para ter a chance da aliança dela tirar uma dessas pessoas na detenção. Só que, num trio que não foi montado por vocês, isso perde um pouco do sentido. Sim. Então, achar que vai afundar o grupo não tem muita coisa, porque será que você estava querendo se afundar também? Será que você queria tanto eliminar alguém ali a ponto de se afundar de propósito? Então, gente, num cenário muito favorável, eu acho que faz muito sentido, talvez, mas eu não tinha pé nem cabeça essa teoria do Thomas, porque por qual motivo, sendo que a gente estava próximo, eu tinha uma proximidade com o Rico também, e qual era o indício que ele teve de que talvez eu quisesse prejudicar? Não tinha. Pois é, às vezes só tinha desconfiança por outras coisas e aí usou isso como uma desculpa, né? Pode ter Exato. sido. Continuando aqui, das pessoas que estão na diretoria, né? Lembrando que hoje voltam 2 pessoas. Uhum. Fora você. Ah, vai voltar você e mais alguém. Quem você quer que volte? Alô? Dormiu, Jojo? Alô? Ih, calma aí, gente. A Jess mandou. Ai, peraí. Vamos esperar. Lembra que ela tem uma criança pequena. Às vezes a criança acordou. Tá me ouvindo? Tô. Ai, foi o fone, menina. Ah, ele parou? Parou. Só para recapitular, a pergunta é quem eu gostaria que voltasse ou quem eu acho que vai voltar? Quem você gostaria que voltasse junto com você na repescagem? No cenário que você voltou e voltou mais alguém. Ai, eu queria que. Deixa eu até ver aqui de novo quem é que tá. A gente tem Misaela, Marco, Paulo, Gui, Patinho, Janson, Sandy, Camila. Olha, eu acho que a pessoa que eu mais gostaria que voltasse comigo é o Patinho. Sério? Sério, eu queria, porque ele é bom de prova. Até então a gente tava jogando junto. Então, só vantagem, né? Voltar eu, um aliado meu e que ainda é bom de prova. Então, eu ia gostar. Nossa, por essa resposta eu não imaginava. Eu acho que a pessoa que eu mais gostaria, assim, o Paulo se voltasse, mas se dessa vez ele tivesse um desempenho um pouco melhor nas provas e não caísse, também não seria ruim se ele quisesse jogar comigo, claro, porque se for pra voltar e ele ficar com o Rico, eu também não ia querer ele de volta. E uma pessoa que você não gostaria que voltasse de forma alguma? A Camila, Vocês gosto, tiveram uma rixa ou não, eu gosto dela, acho ela tudo, mas se ela voltasse, eu acho que o jogo das pessoas que eu estou torcendo agora ia ficar muito prejudicado. Então, melhor manter ela aqui. E acho que o Rico sem ela também ficou um pouco mais fragilizado ali, então deixa contar. certo? E aí, falando nisso, né, da eliminação da Camila, no podcast dela, ela contou um cenário ali que
não envolvia diretamente você, mas basicamente envolvia seus aliados. Então, eu vou falar também para você comentar sobre. Uhum. Que na detenção dela, o Juan chegou para falar para ela que a aliança de vocês, né, vocês por aí, iam votar no Duck e não no Duck? Iam votar no Duck e não nela. Lembrando que a detenção era ela, o Tadeu novamente, e o Duck. E aí aconteceu o fatídico de que ela empatou com o Duck 2 vezes e saiu pelo ranking geral, né? Uhum. E aí isso aconteceu porque o Juan mentiu para a aliança dela, falando que ia votar no Duck e não nela. Só que aí, claro, obviamente, eles não votaram no Duck, votaram nela. Todo mundo poderia ter visto esse movimento, mas a aliança dela acreditou. Confesso que eu dei um pouco de risada. Mas vocês planejaram isso? Vocês montaram ou eles que fizeram isso sozinho, você nem ficou sabendo? Gente, foi muito planejado. Mas sabe quando você faz um plano sem pretensão nenhuma, porque é impossível as pessoas acreditarem? Tipo, não Tipo, tem não vai dar como. pano de farinha ou do Cebolinha. É, a gente falou, não custa tentar, mas assim, eles não vão votar no Duck, porque eles não são besta, eles vão no Tadeu, porque se empatar. O Tadeu, gente, ele tá com a pontuação menor que até quem foi eliminado já. Então, assim, Uhum. com quem ele empatar, ele sai. E aí eu falei, gente, eles não vão arriscar. Mas tá bom, a gente tenta. E aí, tanto que até o último segundo, até a leitura dos votos, a gente achou que eles estavam enganando a gente. Falando, ai, Uhum. sim, a gente vai no Duck. E a gente, ai, lógico que eles não vão, né? E aí a gente planejou naquelas, quando começaram a sair os votos, eu dei tanta risada, tanta risada. Eu falei, não é possível isso. Eu acho que foi uma das melhores noites do reality pra mim, porque, com todo respeito à Camila, mas a eliminação dela pra mim foi muito boa. Toda a história ali foi muito bom. Com todo respeito, né? Mas toda essa. Gente, eu também não aguentei. Eu até perdi a parcialidade no coisa da Camila, porque eu não acredito que acreditaram nisso. Eu não sou capaz de acreditar, nem eu, que acho que sou a mais besta, acreditaria. E aí ela falou, gente, 2 macacos velhos em jogo. E foi o Rico e quem mais? Acho que o Christian. Acho que foi o Christian. Aí ela, 2 macacos velhos em jogo, acreditando nisso. Ela não tava botando fé, porque ela tem um histórico com o Juan e tal, então ela não credibiliza muito ele. Mas os outros dois, super não, eles estão falando super a verdade. A gente falou com o Ryan, ele confirmou que não sei o quê. Nossa, eu não aguentei. E aí, quando eu vi que você saiu, eu pensei, não, eu não vou esperar para falar isso só com o Juan, eu vou ter que falar com a Jess, meu Deus do céu. Gente, foi muito bom. Não, quando eu falo que foi muito bom, foi muito. Quando saiu a leitura dos votos, a gente ficou incrédula. A gente falou, não é possível. Não é possível. E foi todo um show, né? E eu não estava envolvida por não ter tanto contato com o pessoal, mas eles me contando que, ai, que eu falei isso pro fulano, falei isso. Eu falei, gente, vocês são muito cobra, muito ratas, porque assim, nossa, foi surreal. Tipo, vocês estavam falando sobre isso no grupo ou em ligação mesmo? No grupo, eu acho, nem lembro. Mas assim, foi muito engraçado. Eles falando, e aí eu falei assim pro fulano, e falei assim pra não sei quem. Ai, foi muito bom. Ai, eu consigo imaginar o quão engraçado deve ter sido isso para vocês, claro, porque para Aliança Só e pra gente. Camila, eles foi um grandíssimo tombo para eles, viu? Meu Deus do céu, não queria nem. Ainda bem que eu não sou eles. Foi. Não, Ai, principalmente sabendo que você podia ter evitado, né? Eles devem ter se sentido meio mal. exato. Aí a Camila até falou, tipo, devia ter batido o pé, como era eu que estava na detenção, devia ter falado, eu que tô lá, eu que decido com quem que eu quero disputar mais claramente, né, e tal. Uhum. Pensando num cenário que ela sairia de qualquer forma, valeria a pena arriscar e tal. Enfim, mas ninguém prevê o futuro, né? O pessoal acredita em algumas coisas. E aí acho que serviu de lição para o Rico e eu acho que ele não vai mais acreditar no Juan.
O Juan se queimou aí com metade do elenco. Ai, meu Deus. Juan nem tenta. Acho que o Juan tá bem diferente essa temporada, hein? Das outras vezes que eu vi ele jogando. Ai, eu amei jogar com o Juan também. Ai, Jess, assim, da minha parte eu acho que é isso. Se você quiser falar mais alguma coisa que eu não perguntei, né? Alguma informação que eu não tinha, porque a gente não recebeu perguntas e tal. Enfim, qualquer coisa que você quiser falar, fica à vontade aí para ter esse espaço. Ai, eu acho que eu tenho um ponto só que é mais para esclarecer, porque as Hum, pessoas vieram me perguntar sobre isso e eu não sei de onde tiraram, né? Mas sobre a Misaela, que vieram me perguntar qual é a rixa que a gente tem. Você acredita que vieram me perguntar isso? Porque a gente se tirou de umas provas de afinidade. E não existe, só pra constar. A gente adora a Misaela, a gente só aproveitou. Ela aproveitou que eu tirei ela de uma prova, depois eu aproveitei que ela me tirou da outra, e a gente foi só trocando. Mas não existe nada. é, E acho que do meu lado era esse ponto que eu queria trazer também, porque as pessoas tiveram super a impressão de que a gente se detesta, eu e a Misaela. Na real, a gente se hum. adora, tá tudo bem. Eu acho que ela até chegou a comentar isso. Eu não sei se foi exatamente sobre isso, mas acho que foi sim, porque eu lembro de ter sido falado e também chegaram no privado dela para perguntar exatamente a mesma coisa. Às vezes foi a mesma pessoa, né? É, Mas, pode ser. mas ela comentou sobre isso também e ela falou exatamente a mesma coisa que você. Então, vocês duas, né, esclareceram da mesma forma, que apenas foi alguma coisa conveniente ali para tirar dali, tirar daqui, já que não estavam jogando diretamente junto, mas que não existia, né, uma rivalidade. Exato. Então é isso. Mais Do meu alguma lado. coisa para esclarecer, falar? Fica à Não, acho vontade. que do meu lado é isso. Acho que meu jogo no começo tava um pouco nublado, eu diria, assim, não dava para as pessoas entenderem direito, mas acho que depois deu para entender bem qual era, até a vantagem que a gente usou também, eu, Juan e Ryan, acho que deu para entender com quem que eu tava Sim. jogando, então acho que ficou tudo bem, bem esclarecido do meu lado. Ah, sobre essa vantagem eu tava com a pergunta na cabeça e com o desenrolar da conversa acabei esquecendo. Que bom que você falou. No podcast com o Duck, eu acabei falando sobre isso, né? Porque ele foi eliminado por conta disso. E Uhum. aí, perguntar para você o que eu perguntei para ele. Vocês teriam usado essa vantagem independente da detenção? Ou vocês usaram para tirar o Duck mesmo? Independente da detenção. Mas assim que foi, nossa, a gente odiou, acho que deu uma desanimada muito grande ter usado a vantagem para tirar o Duck. É uma pessoa que a gente não tiraria. Sério? Nossa, calma aí, que eu tinha encerrado. Eu tinha encerrado, tô desencerrando agora, porque. Sério, a gente não queria tirar ele de, assim, não faria sentido pra gente. A gente sonhava em usar essa vantagem, além de ser um pouco mais pra frente, a gente sonhava em usar pra tirar o Christian, pra tirar o Thomas, pra tirar o Uhum, Rico, agora pra tirar o Duck não foi legal, pelo contrário, a gente usou por uma questão de prioridade. A gente comprou aquela vantagem junto, então não faria sentido a pessoa ser eliminada e a vantagem ficar ali. uhum, Então a gente usaria independente de quem fosse. Mas foi com um peso maior. A gente ficou se sentindo meio mal, não vou mentir, não. entendi. Eu fiquei surpresa, sim, porque no podcast, acho que do Marco, ele chegou a comentar que o Ryan não gostava muito do Duck. Ele chegou a Uhum, comentar que não batia assim o santo e que o Duck fazia muito papel de coitado. uhum. Isso não aconteceu? Aí eu fiquei confusa agora, se gostava ou não gostava do Duck. Não, eu não sei. Assim, pessoalmente falando, eu não sei se eles têm alguma questão. Mas de jogo, o fato é que não era uma prioridade nossa para sair mesmo, não. E sei que do Hum, Ryan também não. Então, foi ruim. Eu acho que foi ruim para todo mundo, sabe? Eu tentei ver por um lado bom, de tipo assim, que bom que a gente tinha vantagem para usar e que bom que por conta dela o Juan voltou. Mas ficou aquele gosto amargo de tipo, nossa, mas isso custou o Duck. Então pra gente acabou não sendo bacana por questões de jogo, né? Nenhuma questão de social, pessoal, nada disso. uhum.
Nossa, interessante. Então, Duck, Por isso eu quero que ele volte comigo. Então, Duck, se você estiver ouvindo isso, acho que nem você esperava por essa, talvez. Porque ele tava todo, ai, não sei o que, desolado, assim, conformado, na verdade, né? Então, acho que Imagino. nem ele esperava por essa. Agora sim, então, estou encerrando. Acho que agora foi tudo mesmo. Muito obrigada, Jess, por ter aceitado falar, por ter aceitado participar. Uma mulher com uma criança pequena e faz o jogo dela, participativa, isso aí, orgulho da nação. Muito obrigada mais uma vez, né, por ter participado e tal. Com certeza você é um all-star. Boa sorte hoje, quem sabe, né? Você só tirou uma folga dos campers que estão lá, foi para a diretoria ver como está o babado, para voltar E já vou voltar. para dar suas informações, né? Porque às vezes sai coisa preciosa de lá, às vezes não. Exato, vou tentar extrair mais alguma coisa desse pessoal antes de ir. Mas eu quero agradecer, eu amei. De fato, foi uma loucura agora com a Maia nessa fase maluca que ela tá, mas a gente sobreviveu, deu tudo certo. Fiquei muito feliz de participar dessa temporada, viu? Então é isso. Obrigada, Jess. Obrigada você que ouviu até aqui. A Jess falou bastante também, hein? Falei. Muita coisa para dizer, mas é assim que a gente gosta. Muito obrigada, gente. Tchauzinho e até a próxima. Tchau.